Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Natália Vince, eu sou doutora em Ciências Sociais pelo Departamento de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Brasília. Nessa aula estaremos eu, a professora André e o professor Guilherme para apresentar o conteúdo da aula 3. A aula 3, que é intitulada Caminhos dos Mitos pela Diáspora Afro-Latino-Americana, Conexões entre Culturas. Nessa aula do curso, exploraremos os caminhos dos mitos africanos e afrodiaspóricos pela diáspora afro-latino-americanas, debateremos sobre como esses mitos se transformam, como eles se adaptam, como eles continuam a ser vivenciados e reinterpretados nas diferentes culturas e contextos da diáspora. A aula terá alguns temas. Dentro dessa aula, nós trataremos a cosmopercepção afrodiaspórica e a expressão dos arquétipos via panteão, os mitos como construções que expressam e estruturam o pensamento de um povo. Falaremos sobre sincretismo, falaremos sobre a resistência e resistência, né, dos modos de vida afrodiaspóricos, o dinamismo dos mitos e a diáspora e o dinamismo da vida e das representações coletivas. Cosmopercepção afrodiaspórica e a expressão dos arquétipos via panteão. Iniciando falando um pouco sobre a cosmopercepção afrodiaspórica. Os povos africanos, eles se relacionam com os deuses, né? Especialmente pelo vínculo ancestral, ou seja, de acordo com as suas crenças, as crenças dos orixás que na cultura iorubá um dia foram homens, em outras culturas, como nós vimos, né, existem outras percepções, mas para a cultura iorubá, esses orixás um dia foram homens. Enquanto eles viviam na Terra, eles criaram vínculos com o sagrado e com as forças sagradas da natureza. Então, na cultura iorubá, o orixá ele é um ancestral que foi divinizado. Durante a sua passagem de vida na Terra, ele se tornou um ser divino pelo contato, né, com a natureza. O vento, o mar, o trovão. E em momentos de grande axé, eles estabeleceram essa passagem e se tornaram seres encantados. Então eles representam esses fragmentos da natureza e as suas histórias elas são descritas e repassadas nos mitos e nas lendas e em elementos culturais que vão, né, trazendo, conservando as lembranças através dos séculos. Ao contrário do que muitos acreditam, né, em muitos lugares da África, nunca houve essa hierarquização com relação à religião. Dependendo da religião que se está, o mesmo orixá ele pode ter uma função diferente. Pode ser uma divindade predominante, de grande veneração em um lugar, e em outro não. Então, essa cosmopercepção afrodiaspórica, ela captura essa conexão e o entendimento dos povos africanos com o cosmos, ou seja, essa conexão ela se manifesta em grande parte através do panteão africano, e esse panteão é uma tapeçaria muito rica de deidades que representam e influenciam diversos aspectos da vida, da natureza e do universo. Existem 4 forças fundamentais da natureza, né? Terra, fogo, água e ar. E essas são pilares centrais nessa cosmopercepção. No candomblé, o culto aos orixás ele é uma manifestação primordial dessa relação. Os orixás eles são essas forças energéticas, né? Que são desprovidas do corpo material, mas dotadas desse equilíbrio. Você manter essas forças dentro do ser, dentro da natureza, é uma forma de se equilibrar também. E na religião, essa manifestação desses elementos da natureza, ela se dá por meio da incorporação durante as cerimônias. Então, cada um desses elementos, desses 4 elementos da natureza, e esses elementos da natureza, eles são algo que muitas outras culturas, né, na aula passada, estamos tratando dos arquétipos.
outras culturas também se conectavam com esses elementos da natureza. Então, esses elementos, tratar-se ou conectar-se com a natureza através desses elementos é muito comum. Então, esses elementos eles representam não só uma faceta física do mundo, mas também uma manifestação espiritual e uma manifestação simbólica. Por exemplo, a terra, ela simboliza a fundação, a estabilidade do lar, e na diáspora ela se tornou um emblema de pertencimento, de raízes, e mesmo quando essas raízes elas forem deslocadas tão violentamente, né? O fogo, ele representa a transformação, a paixão, a renovação, e ele reflete o ardor da resistência, a capacidade de recriação diante da adversidade. A água, ela representa o fluxo, né? A emoção, a purificação, e representou também essa na diáspora, essa dolorosa travessia transatlântica e também a adaptabilidade das culturas afrodiaspóricas, né? O ar, por fim, denota comunicação, movimento, espiritualidade, e ele serve como uma ponte entre o que é terreno e o que é divino. Ele facilita a nossa comunicação com os ancestrais e com as deidades. Cada um desses orixás, ele é associado a um desses 4 elementos, né? E cada divindade, ela é intimamente relacionada a alguns dos fenômenos meteorológicos, né? Então, por que que a gente trouxe tudo isso, né? Na diáspora africana, houve uma necessidade muito grande de adaptação e de reinterpretação dessas cosmopercepções originais africanas. E isso combinou também com a fusão com outras cosmopercepções ameríndias, pindorâmicas, né? Levando à reconstrução dos panteões e dos locais de culto. Tem um autor que nós utilizamos aqui para a aula, que é o Renato Nogueira. Ele trabalha a geopsicologia de Orumilá, né? Que vai falar um pouco dessa relação também, né? O Orumilá, ele é a divindade da sabedoria, da adivinhação no panteão iorubá, e através desse prisma é que o povo iorubá vai ver o seu lugar, entender o seu lugar no universo. Então, essa compreensão, essa interação dessas pessoas no mundo, elas são moldadas pelo ambiente que elas habitam. Mas para os iorubás, a terra é mais do que um espaço físico, né? Ela é uma entidade viva, sagrada, e que define a sua conexão com o divino. Então, existe essa profunda relação entre os elementos da natureza e como esses povos se formaram. Em outras palavras, a água, o fogo, a terra e o ar são os elementos constitutivos do ser humano. E é preciso equilibrar esses elementos no tempo e no espaço para fortalecer essa conexão. E os orixás, cada um teve uma composição única, mas quando você veio para a diáspora, houve algumas adaptações. Então, por exemplo, enquanto Iemanjá simboliza os rios da Nigéria, aqui no Brasil ela é uma representação do mar e ela foi adaptada como uma representação do mar. Falando um pouco sobre os mitos, né, na jornada diaspórica. Como a gente falou na aula anterior, os mitos eles são mais do que narrativas, eles são a expressão vívida do imaginário coletivo, né? Eles trazem essas ancestralidades, elas trazem a essência da identidade cultural desse povo, e os mitos eles fornecem também uma estrutura pelo qual essas comunidades reinterpretam o passado, visualizam o presente e visualizam, né, vivenciam esse presente e visualizam o futuro. Mitos como construções que expressam e estruturam o pensamento coletivo de um povo.
Falando um pouco agora sobre os mitos como construções imagéticas dessa jornada da diáspora, né? Como nós falamos na aula anterior, os mitos eles são mais do que narrativas. Eles são a expressão vívida de um imaginário coletivo, né? Eles são a essência dessa identidade cultural, eles fornecem uma estrutura no qual as comunidades interpretam o passado, o que aconteceu com eles no passado, eles vivenciam o presente e eles visualizam o futuro. Eles utilizam também esses mitos para se balizar, né, para balizar as suas atitudes. Então, quando você considera a migração desses mitos da África para a diáspora, é muito difícil desassociar esses mitos da história dolorosa que foi o tráfico transatlântico, né, de pessoas escravizadas, pessoas que foram arrancadas de suas terras natais. E então esses africanos eles transportam consigo não apenas a memória física, mas também um rico tapecário mitológico de sua cultura, né? Em novos territórios, esses mitos eles evoluíram, eles se adaptaram às realidades locais e eles se misturaram com outras tradições, ainda assim mantendo, né, a essência da sua origem. Os mitos eles serviram como um farol para essas comunidades afrodiaspóricas, né? Como se eu disse, um guia de preservação da sua identidade, da sua resistência cultural. Os mitos eles são testemunhos vivos da tenacidade, da resiliência, do espírito humano. E mesmo nas circunstâncias mais adversas, eles persistiram, eles se adaptaram, eles floresceram. Então, eu acho que a partir de agora, né, a partir dessa introdução, nós conseguimos seguir e perceber como que foram esses caminhos desses mitos aqui na diáspora, né? No nosso caso aqui no Brasil. É isso. Resistência e reexistência de modos de vida afrodiaspóricos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo André Guimarães, sou mestre em Direito pela Universidade de Brasília e estou aqui novamente para ministrar, conjuntamente com o professor Guilherme Nogueira e a professora Natália Vince, a disciplina referente à aula 3, Caminhos dos Mitos para a Diáspora Afro-Latino-Americana, Conexões entre Culturas. Eu fiquei responsável pelo tópico resistências e reexistência de modos de vidas afrodiaspóricos e a influência do sincretismo na reconstrução e dinamicidade dos mitos. Eu gostaria de reforçar a nossa bibliografia obrigatória, que foi mencionada pelo professor Guilherme e pela professora Natália. Além desses dois textos, né, que foram reforçados, A Mãe d'Água e Nema, de autoria do professor Guilherme, eu trouxe também como uma referência alguns pontos da tese de doutorado do professor Edmar Santos, O Poder dos Candomblés, e também alguns trechos da minha dissertação, em que eu falo sobre a perseguição e aos casos de tolerância religiosa sofridos pelos Xangôs de Recife e Maceió, utilizando a tese do doutorado do Ulisses Rafael, que é o caso da quebra de Xangô. Bom, a nossa construção em relação a esse tópico é pensar na dinamicidade dos mitos, que eles acompanham a história, eles acompanham a própria narrativa histórica e civilizacional. Então, é um percurso, né, que a gente, inclusive, já mencionou bastante na aula 1,
E aqui a gente traz exemplos, né, dessa dinamicidade, desse movimento. E uma dessas questões dessa dinamicidade do movimento que a gente não pode deixar de reforçar é o sincretismo, e entendendo o sincretismo também como uma forma de resistência desses povos diaspóricos nos processos coloniais e de construção e de reconstrução dos seus modos de vida no próprio contexto da escravidão. Então, assim, o que a gente pode trazer, né, como uma forma de uma própria necessidade de sobrevivência, né, desses povos, dessas culturas, dessas tradições, e nesse contexto os próprios mitos eles acabam acompanhando e se reconfigurando nessas trajetórias. Bom, o processo de formação do Brasil ele foi marcado por um universo de ambiguidades, né, entre povos indígenas, colonizadores portugueses, holandeses, franceses, europeus em geral, os povos africanos, né, das suas milhares de etnias que aqui aportaram em decorrência do tráfico negreiro, e outros povos, né, que se instalaram aqui no Brasil colônia. Bom, esse processo de ambiguidades, ele pode ser percebido, né, no choque entre culturas e na necessidade de dominação, né, do Império Português no processo de colonização. E aí nisso eles utilizavam recursos de opressão cultural, religiosa, criando uma rede de manutenção da sua superioridade em relação aos demais povos que aqui habitavam, principalmente aos africanos e indígenas. Então, essa proibição para que os negros festejassem, né, o seu modo de vida, foi sempre associado à constatação de que tinham costumes próprios, tendo em vista os riscos de revolta que paravam no ar. Então, nesse quadro, né, de ambiguidades, de ameaças, medos e negociações, as práticas que se remetiam às origens culturais dos escravos eram muitas vezes vistas pelos senhores como formas que deveriam ser suprimidas e ressignificadas, e como uma forma de resistência e de reexistência, de se manter e se sobreviver. Isso, as formas, os mitos, as histórias, né, civilizacionais, elas eram contadas de uma forma simbolicamente transformada e camuflada com aquilo que era permitido, né? No caso, com nomes da religião dominante, por exemplo, a religião do catolicismo. Então, muitos dos mitos, né, que antes eram ditos de orixás, né, do panteão iorubá, por exemplo, eles foram se modificando e se adequando aos símbolos e às construções, às próprias narrativas dos santos católicos, né, tendo principalmente em vista a manutenção das suas práticas. Para que não fossem perseguidas e nem excluídas, eles iam camuflando essas práticas acabavam sendo normalizadas, né, entre aspas, muitas aspas aqui. Então, essa forma de integração, né, ela vem sendo desenvolvida ao longo da história do Brasil, principalmente mesmo depois do pós-colonial, né, na Primeira República, que é de onde eu trago a narrativa do Quebra do Xangô, e também do poder dos candomblés, que é a análise que o Edmar faz do poder da imprensa em relação à perseguição religiosa sofrida pelos cultos afro-brasileiros. Então, esses dois episódios, o Quebra de Xangô e as perseguições que aconteciam em Cachoeira, Bahia, que são narradas pelo Edmar, são exemplos de formas de perseguição da República, em que as próprias pessoas, os povos, né, diaspóricos africanos, eles repensavam seus modos de vida, negociavam com a sociedade, o seu entorno, a sociedade dominante,
para se manter, e transformavam os nomes, transformavam as suas formas de cultuar para se manter. Então, assim, a gente traz aqui, né, a religião afro-brasileira como um fetichismo, uma bruxaria, e aí traz os adornos, traz coisas e símbolos das religiões católicas, da religião católica. Então, é nessa passagem do século XIX para o século XX, né? As ex-colônias e ex-metrópoles, elas redimensionam as páginas da geopolítica mundial, né? E pode ser vista que se institui uma outra forma de entender o progresso e acaba formando uma cruzada modernizadora, né? Então, há uma necessidade de se ressignificar os espaços de culto, né? Entendendo que deveria ser reprimido os africanismos, e essa era uma meta, né, da elite para extirpar, né, essas manifestações. Então, muitas das vezes, as manifestações religiosas e culturais afro-ameríndias, né, elas eram associadas elas eram e são associadas até hoje como folclóricas, né, e facilmente divulgadas pela indústria do entretenimento. E elas acabam ocupando esse lugar de inferioridade, ou de superficialidade, ou de futilidade. E elas tentam justificar, né, a participação de brancos e negros em atividades que não são bem vistas, como o candomblé e o carnaval, né? Então, também tem essa reflexão. Por exemplo, o Quebra de Xangô, né, que é esse movimento de perseguição que aconteceu nos terreiros de Alagoas em 1912, ele foi retratado pelo antropólogo Ulisses Neves Rafael na sua tese de doutoramento. E a intenção, né, desse movimento era agredir as casas de santo, seus membros, né? E aí, após essa violência, como uma forma de se proteger, houve muito silêncio, né? Tanto que eles falam que denominaram esse movimento de Xangô Rezado Baixo. E outras coisas simbólicas em relação aos mitos que a gente tem como um exemplo, era o culto, né, aos santos padroeiros. Os orixás, eles, que nesse momento eram cultuados, eles dão espaço para as imagens de santo, para os cultos, por exemplo, principalmente a Santo Antônio, São João, São Jorge, e cada um deles, naquele momento, representava um orixá, mas nessa nova construção de resistência se tornam santos, né? Então, em muitos terreiros a gente tem as imagens, né, desses santos em cima e embaixo o alguidar, né, com a egé, né, com sangue, e toda o simbólico afrodiaspórico embaixo da mesa escondido, né? E aí a gente tem as associações, o Santo Antônio como santo casamenteiro, São Jorge como um deus da luta, da guerra, né? E associado a Ogum, que é um orixá da guerra, um orixá do fogo, um orixá desse panteão, dessa mitologia, dessa simbologia, e ele acaba sendo cultuado e visto como São Jorge, né? Então, muitas dessas estatuetas, né, elas são transformadas, né? Então, assim, ao invés de ter um Ogum, a gente tem um São Jorge, ao invés de ter um Iansã, a gente tem Santa Bárbara, Nossa Senhora da Conceição, que seria Oxum, Oxalá, que seria Senhor do Bonfim, né? Então, esse caminho, ele mostra o dinamismo, né? E em que a cultura e o mito, eles teve que se transformar para se adequar a um contexto social de sobrevivência, né? Então, assim, como eu mencionei, né?
nessa construção, né, por exemplo, alguns lugares acredita-se que São Jorge, né, ele tenha pertencido ao exército romano e converteu-se ao cristianismo, sendo por esse motivo torturado, teve a cabeça decepada a mando do imperador Diocleciano. Embora caçado, São Jorge continuou sendo patrono ou santo protetor de muitas nações. E na Umbanda, São Jorge continua sendo um santo representado por Ogum, né? E ele é o orixá, que é o orixá protetor das guerras, né? Contra as demandas espirituais, também protetor dos militares, enfim. Então, há essa ressignificação, né? Então, o secretismo, ele segue lógicas de manutenção, né? De um ethos social e de as sobreposições do sagrado, né? Daquela imposição do colonizador ao explorado, àquele que está sendo colonizado. E aí a gente acaba tendo a transformação dessa mitologia, dessas narrativas, como forma de resistência e manutenção das suas práticas até hoje. Então, por exemplo, Iemanjá também, né, ela acaba sendo associada à Nossa Senhora das Candeias, à Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Piedade, a própria Virgem Maria. Então, o secretismo religioso, é importante mencionar, né, que ele não deve ser visto apenas como uma mera fusão ou assimilação de tradições e crenças, mas também como uma forma de resistência e afirmação da identidade e espiritualidade dos africanos escravizados, né, e das suas descendências. E ao mesclar esses elementos das tradições religiosas africanas com o catolicismo e outras influências, os afrodiaspóricos, os africanos e afro-brasileiros, foram capazes de preservar e transmitir, né, seus conhecimentos, valores e práticas ao mesmo tempo, em que se adaptavam, né, às condições de vida impostas pela escravidão e pelo sistema colonial. E além disso, o sincretismo religioso, né, e o sincretismo mitológico, que a gente está denominando, né, dessas narrativas, desses mitos, que foram ressignificados e denominados de uma forma diferente, principalmente seus heróis e heroínas, eles acabam sendo, a gente pode se dizer também que se trata também de uma própria contestação, né, e subversão desses povos ao poder dominante, porque por mais que eles ressignifiquem, mudem o nome, também é uma forma de dizer a gente vai continuar com as nossas crenças, com as nossas tradições, apesar de ressignificadas dessas fusões, dessas transformações necessárias para sobreviver, mas a gente vai se manter com isso vivo, com essas tradições vivas. Então, também é uma subversão do poder da dominação colonial escravocrata. E se percebe-se também, né, que ao adaptar e reinterpretar o catolicismo e outras tradições religiosas, os africanos e afro-brasileiros, eles demonstram também sua capacidade de resistir, de inovar, de criar novas formas de expressão e espiritualidade, né, e também refletem uma diversidade e riqueza cultural. Apesar de todas as políticas coloniais, republicanas, né, de repressão, as religiões de matriz africana, elas conseguiram sobreviver e se adaptar, né, ao longo dos séculos, né. Então, eles desenvolveram muitas estratégias de resistência e preservação de suas crenças e práticas, né. Então, o que a gente pode observar é que o secretismo, né, ele permitiu associar essa infusão dos orixás a outras divindades com santos e figuras católicas, facilitando a continuidade das práticas afro-religiosas no contexto colonial e pós-colonial. E a formação das comunidades, espaços, né, dos terreiros, né, são espaços de resistência, permitindo a continuidade dos rituais, das cerimônias e de outras atividades religiosas, né. Então, todo esse caminhar, toda essa reflexão, né, da história de formação brasileira, né, colonial e republicana, de embranquecimento, de limpeza, de higienização, de extirpação de tudo aquilo que é
negro do contexto brasileiro em manutenção de um ethos dominante, pode ser observado como um propulsor, né, para que os povos, né, afrodiaspóricos repensassem e construíssem formas de resistência, formas de manutenção da sua cultura viva, através dessa ressignificação de nomenclaturas, através da ressignificação dos mitos, das histórias, mas para não perder, né, a sua forma, as suas crenças, as suas formas de ser e estar no mundo. E isso caracteriza muito o que a gente quis trazer nessa reflexão da aula 3, que é a dinamicidade dos mitos, né? E dessa vivacidade, né? De que ele está vivo. São narrativas do passado, narrativas que contextualizam o passado, mas que estão muito presentes e que trazem muito sobre o futuro, né? Então, o que a gente, concluindo, assim, o que a gente queria trazer nessa reflexão é que o sincretismo, a mutação, a transformação dos mitos, dos nomes dos heróis desses mitos, dessas narrativas em outros contextos, nada mais é do que a própria dinâmica e a própria vivacidade desses mitos que vão se adaptando ao percurso da história, ao percurso daquele processo que está sendo vivenciado por aquele povo. Então, a diáspora, né, a africana, ela trouxe essa necessidade de transmutação, de transformação desses mitos, e essa própria transformação é configurada como uma resistência, como uma luta e como uma forma de sobreviver à opressão, à perseguição. E o secretismo, ele traz essa característica, essa referência. Então, nada mais é do que mostrar a potência e a força que esses mitos têm de sobreviver a todo esse sangue, a toda essa dominação, a toda essa opressão que foi o processo colonial, né? No caso aqui do Brasil. E que mesmo diante de tudo isso, a gente até hoje a gente consegue, né, identificar mitos, a gente consegue trazer narrativas que têm os seus processos sincréticos, não perde a sua beleza e sua diversidade, mas que simbolicamente também traz essa história de opressão, nessa simbologia, nessas entrelinhas, nessas narrativas míticas que também contribuem para conhecer também essa própria história desse dado momento histórico, né? Essa história civilizacional afrodiaspórica. Espero que vocês tenham compreendido esse contraponto, essa reflexão que a gente quis fazer, né? Da resistência e da resistência, conjuntamente com o sincretismo como forma de sobrevivência da cultura, da história e civilização desses povos afrodiaspóricos através dos mitos que se ressignificam, que se reconstroem ao longo do tempo. O dinamismo dos mitos e a diáspora, o dinamismo da vida e das representações coletivas. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer retomar o contato nas aulas com todas, todos e todas. Eu sou Guilherme Dantas Nogueira e vou apresentar o último tópico dessa nossa aula 3, né, que é o dinamismo dos mitos e a diáspora, o dinamismo da vida e das representações coletivas. Para esse tópico, esse último tópico, eu vou me basear no texto da leitura obrigatória, que é a história da Nema. Né, dentre os textos da leitura obrigatória, aquele que conta a história da Nema. E aí, bom, tomando bem a partir desse texto, todo esse nosso diálogo vai ser a partir desse texto, eu lembro, então, como está no artigo, que Nema viveu uma vida que foi um amplo caminhar. Ela saiu da fazenda, que ela vivia no interior do atual estado de Minas Gerais,
né? Isso nós estamos falando do passado, né? Mas a localidade de que ela saiu, no interior de Minas Gerais, é o local onde hoje se conhece como Abaeté, a cidade de Abaeté. Então ela sai da fazenda, dessa antiga fazenda na atual Abaeté, percorre trilhas longas pelo estado de Minas Gerais e chega a um porto. Esse porto é a atual cidade de Pirapora. Lá ela vem a falecer e ela segue a sua caminhada pelas trilhas espirituais da Umbanda, chamando a atenção aqui para o fato de que a Umbanda é uma das religiões afro-brasileiras mais importantes. Ao lado do Candomblé, é a mais midiática de todas, tá? Ao lado do Candomblé. Então, essas duas são as mais midiáticas de todas. E aí, bom, então esse caminho da NEMA, ele mostra dinamismo, né? Ele mostra interação com contextos novos. Ele mostra situações desconhecidas sendo vividas. E igualmente é dinâmica a própria história dos locais que são rememorados pela NEMA, nessa narrativa que está no texto. Então, Pirapora, em específico, a cidade de Pirapora em específica, passa por um porto, né, e uma vila colonial com centralidade no comércio fluvial, para uma cidade que atualmente é uma cidade interior, né, em que reminiscências da sua principal atividade econômica do passado se tornaram artesanato, que é o que ocorre com as carrancas que são relembradas no texto. Então, todo esse caminhar pela história, ele nos lembra, né, portanto, que a vida das pessoas é dinâmica e que a existência dos lugares também é dinâmica. Nada é estático, tudo muda. E com essa mudança de tudo, também mudam os próprios mitos, ou mais especificamente, esses mitos vão sendo atualizados. Então, voltando a Pirapora do texto, né, dos tempos do comércio fluvial, no que tange a mito, vemos uma mãe d'água, um caboclo d'água, um velho Chico, que são tanto adorados quanto temidos. E aqui, gente, chamando bem atenção para que o velho Chico também ele pode ser entendido como um mito. Ele é um rio, ele tem existência física como um rio, mas ele também é um ser com status ontológico próprio. E ele também pode ser temido, pode ser temido também, mas ele também pode ser visto como um mito, né? Histórias são contadas sobre o rio. O rio alimenta várias situações que vão sendo rememoradas, contadas, atualizadas como todos os mitos, né? Então, todos esses seres, né, eles fazem parte do sistema afro-religioso, que é igualmente um sistema em que as pessoas vivem, né? É um modo de vida também. E aí esses mitos, então, interagem com as pessoas e elas também com eles, com os mitos. Então, tão vivas as pessoas e tão vivos os mitos, né? Mudam as pessoas e mudam os mitos. Esse dinamismo, né, também explica as diferentes histórias dos próprios mitos. Elas costumam ser variadas, né, e as histórias que contam situações específicas dos mitos, cenas de nascimento ou morte, por exemplo, também costumam ser variadas. A formação desses mitos, as andanças, né, suas formas, suas aparências, inclusive as narrativas de divinização, no caso dos mitos que são divindades. Então, ainda que esses mitos mudem, permanece a sua importância. Tá? O velho Chico, por exemplo, ele deixa de ser esse rio das navegações fluviais do passado, mas ele segue sendo importante. A mãe d'água, em específico, né, um dos mitos e um dos seres mais relembrados do Brasil, a mãe d'água ela não é mais uma senhora que recebe as oferendas dos remeiros no velho Chico, simplesmente porque não tem mais remeiro, né? Então ela não recebe a oferenda dos remeiros, tampouco garante aos remeiros o viver na navegação pelos rios. Mas ela segue sendo uma senhora importante e uma das deusas mais reverenciadas do Brasil. Igualmente, ela segue ligada às águas e dando vida, por exemplo, aos pescadores. E aí, em muitos casos, ela hoje em dia, e já era no passado, também recebe oferendas dessas pessoas, né? Bom, então, aproveitando que a gente está falando de mitos e suas mudanças na diáspora, cabe também percebermos que os mitos também foram e seguem sendo criados na diáspora. Não só mudam mitos na diáspora, mitos que, portanto, vieram de África ao Brasil, mas também no Brasil, no caso aqui estamos falando do Brasil, né? Mas também no Brasil, mitos são criados.
E aí, se a gente observa os textos sobre os orixás na bibliografia complementar da nossa disciplina, a gente vai ver várias histórias de vários mitos, mas nenhum desses mitos é o caboclo d'água que aparece no texto da Nema. Então, ocorre o quê? Que o caboclo, né, é uma figura bem brasileira, bem diaspórica. Ele é o indígena brasileiro, reconhecido assim, por nome caboclo, no sistema afro-religioso de que o texto da Nema fala. E essa figura, que é o caboclo, ela reflete, portanto, um modo de vida que é afro-ameríndio. Tá? Os mitos são atualizados, os mitos são criados. Os orixás urbanos no Brasil, já extrapolando um pouco para além do texto, esses orixás urbanos eles foram reunidos em grupos e mais comumente eles são assim cultuados. Como assim? No que tange, por exemplo, aos senhores da justiça, Airá se tornou Xangô Airá. No que tange às senhoras das águas, das corredeiras, dessas águas velozes, das cachoeiras, Opará se tornou Oxum Opará, né? A importância desses mitos, né, que foram por aqui atualizados, ela permanece sendo a mesma e eles são reverenciados, né, com o mesmo amor nos terreiros de candomblé. Eu tô dizendo mesmo, usando essa palavra, mesma importância, mesmo amor, eu aqui não estou muito querendo ser muito enfático com algumas coisas que a gente não pode medir. Mas só o que eu estou querendo dizer é que no que muda o mito, não muda necessariamente a forma como ele é querido pelas pessoas. Ele só é atualizado e pronto. Então, enfim, ainda que esses mitos que eram originalmente urbanos tenham sido atualizados, eles continuam sendo queridos. Mas agora eles são mitos brasileiros, ou mais especificamente afro-brasileiros. Né? Então não faz nenhum sentido dizer que eles sejam mitos urbanos no Brasil, sem prejuízo ou diminuição da inspiração urbana por trás. Né? E aí, enfim, seguindo com a questão da história dos mitos urbanos, né, em específico, é interessante a gente observar que na América Afro-Latina, ela também vai variar entre países. Por exemplo, o Oxalá brasileiro, que ganha o nome de Obatalá em Cuba, tal como ele também é chamado na Nigéria, inspira histórias diferentes nesses três países. Brasil, Cuba e Nigéria vão ter histórias diferentes para Oxalá, Obatalá. O Senhor da Justiça no Brasil, que a gente acabou de falar, né, o Xangô, que a tradição oral nos conta que também já teve uma face no passado, que era uma Senhora da Justiça, já teve uma face feminina. Enfim, no Haiti, a partir desse país, né, do Haiti, também em Nova Orleans, nos Estados Unidos, ele é um senhor da guerra. No Brasil, senhor da justiça, Haiti, Nova Orleans, nos Estados Unidos, é um senhor da guerra. Então ele não deixa de ser, né, guerreiro no Brasil, mas no Brasil, o senhor da guerra, assim reconhecido, é Ogum. Nas terras pindorâmicas, né, no Brasil, o senhor da guerra é Ogum. Então essas mudanças e novas criações, elas têm a ver com o caminhar tanto dos próprios mitos como seres de ontologia própria, como com o caminhar do povo negro escravizado, subalternizado na diáspora. E então, assim, tal qual a vida humana não é estática, tampouco são as representações coletivas humanas. E nesse caso, já encaminhando para a finalização dessa minha participação nessa disciplina, nessa aula específica, eu retorno um pouco aqui para uma compreensão que já vem sendo apontada ao longo do seminário, que é uma compreensão um pouco mais baseada na teoria sociológica, né? Que é essa de que os mitos, do ponto de vista sociológico, são representações coletivas da vida humana. Então, enfim, a gente não precisa de teoria para perceber, né, a partir disso, que tal como a vida humana não é estática, tampouco vão ser as representações coletivas da vida humana. Né? Tampouco vão ser os mitos. Tudo muda, tudo se atualiza e assim vem sendo o caminho e o caminhar dos mitos africanos pela diáspora. Finalizando essa aula 3, a gente gostaria de agradecer a todas, todos, todas que nos assistiram até aqui. Junto com o nosso agradecimento, deixamos nossos contatos.